Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Aqui você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. O Brasil voltou a bater recorde na violência doméstica, que termina com o assassinato de mulheres. No ano passado, aconteceram 4 mortes por dia. Nos últimos 10 anos, esse tipo de crime mais que triplicou. De janeiro a dezembro de 2025, foram quase 1.500 casos de feminicídios. O total superou o recorde histórico. As estatísticas foram computadas pelos governos estaduais e enviadas pelo governo federal, que fez a divulgação. Os números devem aumentar. Os dados do mês de dezembro do estado de São Paulo ainda não foram atualizados na base do governo federal. Mas mesmo sem a contagem do último mês do ano, o estado do Sudeste brasileiro terminou com mais casos, seguido de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Ao longo de 2025, o Brasil registrou uma série de casos de feminicídios, e alguns apresentaram a violência extrema sofrida por mulheres, muitas vezes dentro de relacionamentos marcados por ameaças, agressões e histórico de perseguição. Em São Paulo, Tainara Souza Santos, de 31 anos, morreu após quase um mês internada em estado grave, depois de ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro na Marginal Tietê pelo seu ex-ficante. No Recife, um episódio igualmente brutal. Terminou com a morte de Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, e de seus 4 filhos, com idades entre 1 e 7 anos, que morreram carbonizados após o companheiro atear fogo na casa depois de uma discussão. Em outubro, o governo federal fortaleceu a legislação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que aumentou a pena para feminicídio e para crimes cometidos contra a mulher. A nova lei colocou uma pena mínima de 20 anos e a máxima de 40 anos. Antes, a Constituição previa a punição entre 12 a 30 anos. Na hora do brasileiro trocar de veículo, um carro 0 km está deixando de ser opção. Em 2025, o número de vendas de veículos usados bateu um recorde histórico. No ano de 2025, a venda de carros usados bateu recorde. Cerca de 18 milhões e meio de veículos de segunda mão foram comercializados, um número muito acima dos quase 3 milhões de carros 0 quilômetros adquiridos. Para muitos economistas, 2 pontos foram cruciais para essa crescente no mercado de carros usados. O primeiro foi a alta da inflação, que fez com que o carro novo ficasse 3% mais caro em 2025, enquanto o automóvel usado 2,26% mais barato. O segundo fator determinante foram as condições do mercado de trabalho. Com desemprego na mínima histórica e, consequentemente, o crescimento da renda do brasileiro, as taxas de aprovação de crédito aumentaram muito para as classes mais baixas, viabilizando assim a compra de veículos mais em conta. Dos 18,5 milhões de carros usados vendidos no ano passado, a maior fatia foi de veículos com mais de 13 anos, o que corresponde a 38% do total. Isso significa que de cada 10 carros usados vendidos, quase 4 tinham mais de 13 anos de uso, como modelos fabricados antes de 2011, que ainda circulam normalmente. Já a parcela de carros maduros, com 9 a 12 anos de idade, respondeu por quase 20%. São veículos lançados entre 2012 e 2015 como sedã e hatchbacks populares dessa época, que continuam sendo bastante procurados no mercado. Hoje, a maior parte da frota de usados do país tem mais de 10 anos de idade, o que explica a presença frequente de carros mais antigos nas ruas, especialmente em cidades médias e pequenas. Uma criança de 10 anos morreu após o desabamento de uma casa em Rio Bananal, no norte do Espírito Santo. O estado é um dos 4 que estão em alerta vermelho sob grande risco de prejuízos e acidentes. Outros 20 estados brasileiros também têm alerta de chuva intensa hoje. As condições meteorológicas devem ser severas em grande parte do Brasil, com destaque para o Sudeste e o Centro-Oeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas importantes de chuvas intensas nesta quarta-feira em quase todo o país. Mas em 4 estados o alerta é vermelho, que indica a possibilidade de grandes danos com riscos para a integridade física dos moradores. São eles Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. No Rio, a chuva pode superar os 100 milímetros e como o estado já enfrenta chuvas intensas desde terça-feira, o solo já está bastante encharcado e as preocupações aumentam. Duque de Caxias foi uma das cidades mais afetadas na Baixada Fluminense,
Ruas ficaram submersas e veículos foram arrastados pelas águas. As autoridades alertam sobre riscos potenciais como alagamentos severos, enxurradas rápidas e deslizamentos perigosos nesses locais críticos nos próximos dias. Segundo o INMET, há riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes desmoronamentos de encostas. O aviso é válido ainda para o leste de Minas Gerais e grande parte do Espírito Santo. No estado de São Paulo já foram registrados transtornos, incluindo a capital e cidades do litoral. Em outros 9 estados, o INMET emitiu alerta laranja: Acre, Bahia, Tocantins, Roraima, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Distrito Federal. Além das chuvas torrenciais previstas para estas áreas do Sudeste até sexta-feira próxima, há também possibilidade significativa de descargas elétricas e rajadas fortes nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. O Jornal Toda Hora fica por aqui. Te convido a continuar ligado em nossa programação, pois às 15h30 o Fernando Jesus volta com mais notícias na edição da tarde do Redação Hit. Tchau!